Prepare-se para entender uma movimentação política que começou a ganhar força nos bastidores e que pode mudar completamente o cenário das próximas eleições no Brasil. Nos últimos dias, uma análise publicada por um colunista político trouxe à tona uma pergunta que até pouco tempo parecia improvável. Seria possível imaginar Flávio Bolsonaro como presidente da República? A pergunta pode parecer surpreendente à primeira vista. Afinal, durante muito tempo, o centro das atenções do campo político ligado ao bolsonarismo esteve concentrado em Jair Bolsonaro. Mas o cenário político mudou, e mudanças rápidas costumam abrir espaço para novos protagonistas. Enquanto boa parte do debate público continua focada em outros temas, alguns analistas começaram a observar um movimento silencioso acontecendo no fundo do tabuleiro político. Pesquisas recentes indicam que o senador Flávio Bolsonaro pode estar surgindo como um nome competitivo dentro da disputa presidencial. E é justamente esse ponto que começa a chamar a atenção de observadores da política brasileira. A primeira peça desse quebra-cabeça aparece nas pesquisas de opinião que começaram a circular recentemente. De acordo com análises publicadas em portais de notícias e colunas políticas, alguns levantamentos indicam que o nome de Flávio Bolsonaro já aparece em cenários eleitorais como um possível candidato competitivo à presidência da República. Esses números não significam necessariamente que a eleição já está definida, mas eles indicam algo importante. O senador passou a ser considerado dentro de simulações eleitorais que avaliam possíveis candidatos para o futuro político do país. Isso representa uma mudança significativa no debate político. Até pouco tempo atrás, a ideia de Flávio Bolsonaro disputar a presidência não era tratada como uma possibilidade concreta por muitos analistas. No entanto, quando pesquisas começam a incluir um nome nos cenários eleitorais, isso significa que ele passou a fazer parte do radar político. E no Brasil, entrar no radar político costuma ser o primeiro passo para algo maior. Mas o crescimento dessa possibilidade não aconteceu por acaso. Existe um fator que ajudou a abrir espaço para esse movimento. A segunda peça dessa história está ligada diretamente à saída de Jair Bolsonaro da disputa eleitoral. O ex-presidente, que foi uma das figuras mais centrais da política brasileira nos últimos anos, acabou ficando fora do cenário eleitoral imediato. Quando um líder político de grande influência deixa de participar diretamente de uma eleição, costuma surgir um vácuo dentro de seu próprio grupo político. Esse vazio gera uma pergunta inevitável: quem ocupará esse espaço? É nesse ponto que o nome de Flávio Bolsonaro começou a aparecer com mais frequência nas discussões políticas. Como senador e filho mais velho do ex-presidente, ele já possui visibilidade nacional e uma base eleitoral consolidada em determinados segmentos do eleitorado. Além disso, seu sobrenome carrega um peso político que continua mobilizando milhões de apoiadores em todo o país. Dentro da lógica da política, essa combinação de fatores pode transformar alguém em uma alternativa natural quando o líder original deixa de disputar o cargo. E isso parece estar acontecendo gradualmente. Analistas políticos começaram a observar que parte do eleitorado conservador e da direita pode estar enxergando Flávio Bolsonaro como uma possibilidade dentro do mesmo campo político que antes orbitava em torno de seu pai. Essa percepção não surge de forma espontânea. Ela costuma se consolidar aos poucos, conforme nomes começam a aparecer em pesquisas, debates públicos e análises políticas. E é justamente essa terceira peça do quebra-cabeça que ajuda a entender o que pode estar acontecendo. Colunas e análises recentes sugerem que existe um padrão emergente dentro do cenário político. Uma parcela do eleitorado conservador parece estar buscando um nome que represente continuidade dentro do campo político associado ao bolsonarismo. Em sistemas políticos onde determinados líderes concentram grande apoio popular, é comum que surjam sucessores ou figuras próximas que passam a representar a continuidade de determinado projeto político. Esse fenômeno já aconteceu diversas vezes na história política de vários países. Quando um líder deixa de disputar eleições, figuras próximas, muitas vezes aliados ou familiares, acabam assumindo um papel de protagonismo dentro daquele mesmo grupo político.
Isso não significa necessariamente que o resultado eleitoral está definido, mas indica que existe uma tentativa de reorganização dentro daquele grupo político. No caso específico de Flávio Bolsonaro, essa reorganização pode estar começando a ganhar forma. A presença de seu nome em pesquisas eleitorais, a análise feita por colunistas políticos e o debate que começa a surgir nas redes sociais mostram que essa possibilidade já entrou na conversa pública. E quando um tema entra na conversa pública, ele pode ganhar força rapidamente. A política brasileira é conhecida por suas mudanças rápidas de cenário. Nomes que em determinado momento parecem improváveis podem em poucos meses se tornar protagonistas de disputas eleitorais. Isso acontece porque a política é um sistema dinâmico, onde alianças, discursos e percepções do eleitorado podem mudar rapidamente. Por isso, a pergunta levantada na coluna analisada não é apenas uma provocação retórica. Ela reflete uma transformação que pode estar acontecendo gradualmente. Se parte do eleitorado conservador começar a enxergar Flávio Bolsonaro como uma alternativa dentro do mesmo campo político de seu pai, isso pode criar uma nova dinâmica na disputa presidencial. Nesse cenário, o senador poderia deixar de ser visto apenas como um parlamentar e passar a ser considerado um potencial candidato à presidência da República. Essa mudança de percepção costuma ser um dos fatores mais importantes dentro da política. Porque antes de qualquer candidatura se consolidar, existe sempre um momento em que o nome começa a circular como possibilidade. Esse é o momento em que analistas começam a fazer perguntas que antes pareciam improváveis. E foi exatamente isso que aconteceu quando a coluna política levantou a seguinte questão: dá para imaginar Flávio Bolsonaro como presidente? A pergunta pode causar surpresa, mas ela revela algo importante sobre o momento atual. Ela mostra que o tabuleiro político está se reorganizando. Novos nomes começam a surgir e o cenário que parecia previsível pode mudar rapidamente. Se essa possibilidade realmente vai ganhar força ou continuará sendo apenas uma especulação dentro das análises políticas, o tempo e os próximos movimentos dentro do cenário político brasileiro irão responder essa pergunta. Mas uma coisa já é certa: quando novas possibilidades começam a surgir no debate público, significa que o jogo político está mudando. E em um ambiente tão dinâmico quanto a política brasileira, mudanças no tabuleiro podem acontecer muito mais rápido do que muita gente imagina. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Flávio Bolsonaro poderia realmente disputar a presidência no futuro, ou acha que essa possibilidade ainda está muito distante da realidade política do país? Deixe seu comentário e participe dessa discussão, porque entender esses movimentos políticos é essencial para compreender o futuro do Brasil.